Outro dia eu publiquei um vídeo aqui e aí um amigo me mandou uma mensagem perguntando como fazer para quebrar a barreira de pegar um livro na prateleira e começar a ler. E aí eu comecei a pensar nas estratégias que me fazem conseguir focar e render mais e decidi trazer aqui para vocês. Olá, sejam muito bem-vindos ao Ressaca Cultural. Eu sou a Mariana Ramiro e hoje a gente vai falar sobre como ler mais. Então, antes de mais nada, não se esquece de se inscrever aqui, de ativar as notificações. Se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, de comentar e de compartilhar com seus amigos, beleza? Bom, a leitura é um hábito que traz diversos benefícios, entre eles o estímulo à criatividade, por exemplo, ou aumentar o vocabulário, ou aumentar a nossa capacidade de organizar as ideias, de nos expressar ou desenvolver o nosso pensamento crítico, a nossa empatia, além de ser um entretenimento muito gostoso, né? Então, se você sabe de tudo isso, você quer criar esse hábito da leitura, mas tem alguma barreira que te impede de tirar o livro da prateleira e começar a ler, eu pensei em algumas estratégias que funcionam pra mim e que eu espero que te ajude também. A primeira dica, que é óbvia, mas que também é difícil, é deixar o celular longe. A gente acaba perdendo muito tempo da vida nas redes sociais, né? Quando a gente vai ver, a gente passou horas do dia nas redes sociais. E se a gente tirar uma parcelinha desse tempo para ler, a gente consegue até desenvolver esse hábito da leitura. Se você deixa o celular perto na hora que você tá lendo, quando chega uma notificação, você vai dar uma olhada, já desconcentrou, né? Ou você decide pesquisar alguma coisa e na hora que você abre o celular, já era, porque lá é um buraco sem fundo. Então a minha dica é, na hora que você for ler, tenta deixar o celular até em outro cômodo, se possível. Deixa carregando em outro cômodo, porque você vai ver como você consegue se concentrar e focar muito mais na sua leitura. A segunda dica é criar metas de leitura. Essa é uma outra que funciona muito bem pra mim também. Eu crio metas de quantidade de livros que eu vou ler e eu falo quais livros também. Depois eu vou mudando, ela não é tão imutável assim, né? Eu vou mudando ao longo do ano, mas eu já tenho uma ideia no começo do ano de quantos livros eu quero ler, quais, e assim eu consigo programar as minhas leituras. Também eu não me perco, eu acabo não ficando tanto tempo sem ler, porque eu tenho uma meta a cumprir. A terceira dica é ter com quem conversar sobre o livro. Isso ajuda bastante também, então talvez combinar com um amigo de vocês lerem o livro ao mesmo tempo, ou participar de algum clube de leitura, ou alguma leitura coletiva na internet. Tá rolando um monte de leitura coletiva na internet, então dá pra pesquisar quais que vão acontecer, e isso não se torna uma atividade solo. Você pode dividir essa sua experiência, o que você vai descobrindo ao longo da leitura com outras pessoas. Inclusive, vocês podem ir complementando as impressões, os aprendizados de cada um. Eu fiz isso agora recentemente com O Segundo Sexo, da Simone de Beauvoir, que é um livro que eu achei complexo, mas aí a gente lia cada capítulo e depois discutia. E aí isso fez com que a leitura não ficasse tão difícil, tão desafiadora, e também eu tava lendo com outra pessoa, então eu tinha que ler, eu tinha que cumprir esse desafio que foi imposto pela gente, né? A quarta dica é separar um momento no seu dia para ler. Porque a leitura é um hábito, então a gente precisa cultivar, a gente precisa criar esse hábito. Então a gente precisa realmente se esforçar um pouco, principalmente nesse começo, porque não é uma coisa natural ainda. Então a gente precisa separar, nem que seja meia hora, ou às vezes até por quantidade de páginas. Então 10 páginas ou um capítulo por dia para ler. Quinta dica é não tenha medo de abandonar o livro. Se o livro não tá funcionando para você, se é uma leitura que tá sendo muito difícil, não tá fluindo, tá sendo pesada, enfim, às vezes não é o seu momento de ler aquele livro. Tanto por uma questão de, às vezes, precisar de mais bagagem para conseguir compreender melhor o conteúdo daquele livro, ou porque psicologicamente você precisa de um outro estilo de leitura, ou porque simplesmente aquele não é o seu gênero, não é o seu estilo e você não vai gostar. Então não se força, você pode tentar mais pra frente de novo, se for um livro que você tem muito interesse. E a vida é muito curta, a gente não precisa se prender tanto quando não tá rolando, não tá dando certo. Parte pra outra, depois a gente vê de novo se funciona ou não. A sexta dica é faça uma conta em um aplicativo ou um site de acompanhamento de leituras. Tem alguns aplicativos e sites na internet, eu gosto bastante do Scoob, mas tem também o Goodreads ou Cabeceira, que eu não tenho conta, onde você consegue colocar o que você tá lendo, você consegue dar nota pro livro que você acabou de ler, você consegue colocar suas metas de leitura, também acompanhar o que as outras pessoas estão lendo, e isso faz com que também
você consiga ter um controle maior das suas leituras, um acompanhamento, e isso estimula a ler cada vez mais. Sétima dica, tenha sempre um livro com você, seja na sua bolsa, na sua mochila, enfim, mas é importante porque às vezes no transporte público ou na espera de uma consulta, de uma entrevista de emprego, de um almoço que você vai sozinho, enfim, várias oportunidades que você tem ao longo do dia que a gente acaba usando o celular, mas que a gente poderia ler, a gente podia usar esse tempo para ler, se a gente tivesse o que ler. Então, ter um livro sempre com você ajuda bastante. E a minha dica bônus é compre um Kindle. Tem gente que não gosta de livro digital e aí não tem muito o que fazer, mas se você não tem essa barreira com o livro digital, o Kindle é um ótimo aliado. Ele é muito prático, inclusive para essa última dica, ele ajuda bastante. Porque às vezes se você tá lendo um livro grande, pesado, acaba sendo meio ruim de colocar na mochila e levar para qualquer lugar. Então o Kindle, não importa o tamanho do livro ou quantos livros você estiver lendo, cabe no Kindle tranquilamente. E ele vai ter sempre o mesmo tamanho, o mesmo peso. E ele é muito prático. O Kindle ganha pela praticidade. Eu amo os dois. Como vocês podem ver, eu amo livros físicos, mas eu também gosto muito do Kindle. E desde que eu comprei, eu consegui ler ainda mais do que eu lia. Então tá me ajudando bastante, sim. Então se você não tem essa barreira com o livro digital, porque às vezes tem, né? A pessoa gosta muito de pegar o livro físico, do cheiro do livro físico, coisas que eu gosto também, mas eu consigo viver com o Kindle sem ter essa experiência em algumas leituras. Tem gente que não, e aí não tem o que fazer. Inclusive, se vocês quiserem que eu faça um vídeo comparando o Kindle com o livro físico ou falando como que funciona o Kindle, me avisem, deixa aqui nos comentários que depois eu faço. Bom, é isso, essas são algumas estratégias que funcionam comigo, eu espero que elas ajudem vocês também, lembrando que a gente tem fases também, nem sempre a gente vai ler tanto, às vezes vai ter fases que a gente vai ler mais, fases que a gente vai ler menos. Não se importem com isso, não se preocupem, não é pra ser um hábito estressante, que vai gerar uma angústia. Realmente a leitura traz muitos benefícios, se você entende isso, se você quer ler mais, tem várias estratégias que podem ser usadas, eu espero que algumas dessas te ajudem. Se você tem alguma outra estratégia que funcionou pra você, que funciona pra você, também compartilha aqui nos comentários, eu vou adorar saber. Vou tentar também colocar em prática outras estratégias. E é isso, eu espero que tenha ajudado. Tchau, tchau!